Muitas vezes, o corpo começa a nos enviar pequenos sinais, quase como um sussurro, muito antes de um problema grave acontecer. Mas, na correria do dia a dia ou na confiança de que é apenas um cansaço momentâneo, nós acabamos ignorando. Com a ajuda de Deus, hoje vamos abrir os olhos do coração para compreender esses sinais, especialmente que podem indicar o início de um AVC, que é uma das principais causas de perda de independência na terceira idade. Não é sobre viver com medo, mas sim sobre aprender a reconhecer o que o corpo está dizendo, para agir a tempo e preservar a vida, a fala, o movimento e a autonomia. O que torna o início de um AVC tão perigoso é que ele, na maioria das vezes, não chega com dor intensa ou sintomas dramáticos. Ele começa de forma sutil, quase disfarçada, e é por isso que tantas pessoas, mesmo as mais atentas, deixam passar o momento certo de buscar ajuda. É como se estivéssemos assistindo uma vela queimando lentamente e pensássemos: ainda tem tempo, depois eu apago. Mas cada minuto que passa é uma oportunidade perdida de evitar que o fogo se espalhe. Depois dos 60 anos, o corpo muda. Isso é natural, mas não significa que devamos aceitar qualquer sinal como parte da idade. Muitas pessoas dizem: é só porque fiquei muito tempo sentado, ou acho que dormi de mau jeito. No entanto, alguns desses sintomas podem ser alertas preciosos. Reconhecer a diferença entre algo passageiro e algo que exige urgência é um ato de cuidado próprio e de amor pela família que quer nos ver bem independentes. Hoje vamos conversar com calma, de forma clara e sem pressa, sobre os primeiros sinais de um AVC. Vamos entender como eles podem aparecer, como testá-los de forma simples e segura, e por que agir rápido pode fazer toda a diferença. Não importa se você é homem ou mulher, se já passou por outros problemas de saúde ou se acredita que isso nunca vai acontecer comigo. Todos estamos sujeitos, mas todos também temos o poder de reagir a tempo. E lembre-se, esta não é apenas uma conversa sobre sintomas. É uma conversa sobre vida, sobre preservar sua liberdade de caminhar sozinho, de falar com clareza, de sorrir e de abraçar sem limitações. É sobre continuar sendo protagonista da sua história. Com a ajuda de Deus, se pode. Às vezes, um dos primeiros sinais de que algo está acontecendo no cérebro aparece nos passos. Não é uma queda brusca, nem uma tontura que faz a visão girar, mas um leve desequilíbrio quase imperceptível. Pode ser um pé que arrasta um pouco mais do que o outro, uma passada que fica mais curta ou um movimento que parece hesitar por um instante. Muitas pessoas acreditam que isso é normal da idade ou consequência de ter ficado sentado por muito tempo, mas em alguns casos pode ser o início de algo muito mais sério. Imagine que o corpo seja como uma orquestra, onde cada instrumento toca em sintonia. Quando um AVC começa, ainda que de forma leve, é como se um dos músicos perdesse o compasso. O resultado não é um silêncio repentino, mas um pequeno descompasso que, se não for notado, pode se transformar em uma pausa definitiva. Esses microequilíbrios perdidos são mensagens silenciosas pedindo atenção. Para perceber essas mudanças, é importante se observar com calma. Ao se levantar, perceba se o corpo responde com firmeza. Ao caminhar, note se um dos pés toca o chão com menos segurança. Pequenas diferenças de movimento podem ser sinais de que o cérebro está enviando ordens de forma desigual para cada lado do corpo. Muitas vezes, quem está por perto também pode perceber que algo mudou, mas a própria pessoa não sente nada de errado. Essa diferença sutil é o motivo pelo qual tantos deixam passar o momento ideal de agir. Atribuir ao calor, ao cansaço ou até à pressão baixa faz com que minutos preciosos se percam. É preciso lembrar que, quando o equilíbrio começa a falhar sem motivo aparente, o corpo está avisando que algo não está funcionando como deveria. E reconhecer isso cedo é um ato de preservação da vida e da independência. Prestar atenção nesses sinais pode significar continuar andando com segurança por muitos anos, sem depender de apoio constante. Cada passo firme é um passo em direção à liberdade de viver plenamente. Há momentos em que o corpo, de repente, parece esquecer como executar algo simples. Um copo escorrega da mão sem motivo, a tampa de um pote parece impossível de girar. Ao tentar segurar uma sacola, o braço não responde como antes. Essa perda de força repentina, mesmo que dure apenas alguns segundos e volte ao normal, é um alerta que não deve ser ignorado. Não é apenas uma questão de esforço físico, pode ser um sinal de que o cérebro está falhando em enviar as ordens com a mesma precisão de sempre. Quando o AVC começa, muitas vezes ele afeta apenas um lado do corpo, e um dos primeiros pontos a revelar isso é a mão ou o braço. O que antes era natural, como levantar um objeto leve ou manter a postura firme, passa a exigir um esforço desproporcional. Essa mudança súbita não vem acompanhada de dor intensa, o que faz com que muitos acreditem que seja apenas má circulação, nervo preso ou até resultado de uma posição desconfortável.
A fraqueza seletiva é traiçoeira porque engana. A pessoa sente que foi algo momentâneo e se convence de que não há necessidade de atenção. Mas, dentro do cérebro, pode estar acontecendo um bloqueio ou sangramento que, se tratado rapidamente, pode ser revertido com muito mais chances de recuperação total. Cada minuto conta e cada sinal é uma oportunidade de preservar a mobilidade, a fala e a vida como um todo. Essa percepção é ainda mais importante para quem já tem limitações físicas, dores crônicas ou próteses. A diferença entre uma limitação habitual e uma perda súbita está na forma como aparece. Quando algo que ontem era possível, hoje parece impossível, o corpo está comunicando que algo mudou. Ouvir essa mensagem é respeitar a própria vida. Reconhecer esse tipo de fraqueza no momento certo pode significar não apenas evitar sequelas, mas manter a liberdade de usar as mãos para segurar, abraçar, escrever e realizar cada tarefa do dia com segurança e confiança. Entre os sinais mais sutis de um início de AVC, a alteração na fala ocupa um lugar de destaque. Ela pode surgir de forma tão leve que, no momento, parece apenas uma distração ou um cansaço mental. De repente, as palavras saem embaralhadas, trocadas ou incompletas, como se o pensamento estivesse claro, mas o caminho até a boca fosse interrompido. Em outros casos, a pessoa entende o que quer dizer, mas não consegue organizar a frase. É como se a linha de comunicação entre o cérebro e a fala estivesse com ruído. Essa dificuldade pode durar apenas alguns minutos e desaparecer, dando a falsa impressão de que foi algo sem importância. É justamente esse desaparecimento rápido que faz tantas pessoas deixarem o sinal passar. O problema é que, dentro do cérebro, algo já pode estar acontecendo, e quanto mais cedo for identificado, maiores as chances de que os danos sejam totalmente reversíveis. Muitas vezes, esse tipo de alteração é confundido com a chamada memória ruim, ou com o envelhecimento natural. Há quem diga, eu sempre esqueço palavras, ou deve ser porque estou nervoso. No entanto, a fala confusa repentina e fora de contexto não é algo normal. Ela pode vir acompanhada de uma sensação estranha na língua, dificuldade para articular sons ou até de não compreender frases simples, como se as palavras faladas por outra pessoa tivessem perdido sentido. Esse sinal é especialmente perigoso para quem está sozinho, pois não há outra pessoa para perceber a diferença e buscar ajuda rapidamente. Por isso, é importante que familiares e amigos estejam atentos a mudanças súbitas na forma como alguém se expressa, mesmo que durem apenas alguns segundos. Uma fala que ontem era clara e hoje parece vacilar pode ser um aviso silencioso de que o corpo precisa de socorro imediato. Estar atento a esse detalhe pode significar preservar não apenas a comunicação, mas também a capacidade de transmitir sentimentos, histórias e lembranças. A fala é mais do que palavras, é a ponte que conecta nossa mente ao mundo, e mantê-la intacta é proteger uma parte essencial da vida. Entre os sinais menos conhecidos de um início de AVC está a perda súbita e parcial da visão. Muitas vezes, ela acontece de forma tão discreta que a pessoa nem percebe de imediato. É como se uma cortina invisível se fechasse diante de apenas um olho, deixando o outro enxergando normalmente. Em alguns casos, a visão não desaparece por completo, mas perde nitidez ou fica turva, criando manchas escuras no campo visual. Essa mudança pode ocorrer sem qualquer dor, o que faz com que seja facilmente confundida com cansaço ocular, vista cansada ou até com problemas comuns como catarata. O cérebro, ao receber menos informações visuais de um lado, se adapta rapidamente, e é por isso que muitas pessoas só percebem o problema quando, por acaso, cobrem o olho saudável e descobrem que o outro está com a visão comprometida. Esse mecanismo de compensação é um dos grandes motivos para o atraso na busca por atendimento, já que o desconforto não é imediato e o risco parece pequeno. No entanto, essa alteração é um alerta sério. A visão é controlada por nervos e áreas específicas do cérebro, e qualquer interrupção no fluxo de sangue para essas regiões pode causar danos permanentes. Assim como acontece com a fala e com o movimento, cada minuto perdido pode significar a diferença entre recuperar totalmente a função ou conviver com uma limitação definitiva. Para quem já usa óculos, tem problemas visuais antigos ou passou por cirurgias nos olhos, identificar uma mudança nova pode ser ainda mais difícil. É por isso que qualquer alteração súbita na visão, mesmo que dure apenas alguns segundos, deve ser levada a sério. A diferença entre um incômodo passageiro e um sinal de AVC está na velocidade com que aparece e no fato de afetar apenas um dos olhos ou um lado do campo visual. Perceber essa mudança no momento certo é proteger não apenas a capacidade de ver, mas também a independência de se locomover com segurança, reconhecer rostos, ler e aproveitar cada detalhe do mundo ao redor. A visão é um presente precioso, e cuidar dela é cuidar de tudo que ainda queremos viver. Entre os sinais que mais chamam a atenção em um AVC está a alteração súbita na simetria do rosto.
Muitas vezes, essa mudança é discreta no início, mas pode ser notada ao sorrir ou falar. Um lado da boca não acompanha o outro, a pálpebra de um olho parece mais baixa ou a expressão facial perde movimento de um dos lados. É como se metade do rosto respondesse normalmente e a outra permanecesse imóvel ou lenta, criando uma diferença sutil, mas significativa. O rosto é um espelho do que acontece dentro do cérebro. Quando uma área responsável pelo controle muscular facial é afetada, mesmo que de forma parcial, a comunicação entre mente e músculo se torna falha. A pessoa pode não sentir dor ou desconforto, mas a expressão fica alterada, e essa mudança repentina é um alerta claro de que algo precisa de atenção imediata. Muitas vezes, a primeira reação é minimizar o sinal. Alguém pode pensar que está apenas cansado, que dormiu de mau jeito ou que é um efeito passageiro de tensão muscular. Mas, ao contrário desses fatores, um AVC não melhora espontaneamente sem tratamento. Quanto mais cedo a alteração for identificada e investigada, maior a chance de reverter completamente os efeitos e evitar complicações permanentes. Fotos e espelhos podem ajudar a perceber a diferença, especialmente para quem vive sozinho. Uma foto recente comparada ao momento atual pode revelar assimetrias que antes não existiam. Essa observação cuidadosa é importante porque nem sempre sentimos a mudança. Às vezes, é preciso vê-la para acreditar que algo realmente está diferente. Com a ajuda de Deus, identificar esse sinal no momento certo significa proteger a capacidade de sorrir plenamente, expressar emoções e se comunicar não apenas com palavras, mas também com gestos e olhares. O rosto é parte essencial de quem somos, e cuidar dele é cuidar de nossa identidade da forma como nos relacionamos com o mundo. Quando se trata de AVC, o tempo é mais do que precioso, ele é determinante. Existe um período chamado janela de ouro, que dura, em média, até 4 horas e meia a partir do início dos sintomas. Nesse intervalo, as chances de tratamento eficaz e reversão dos danos são muito maiores. Passado esse tempo, cada minuto que se perde significa milhões de neurônios que deixam de funcionar, e muitas dessas perdas podem ser irreversíveis. O que torna essa questão tão delicada é que, como os sinais iniciais podem ser sutis, muita gente prefere esperar para ver se melhora. É um comportamento natural. Ninguém quer acreditar que algo grave está acontecendo. Mas essa espera, mesmo que pareça curta, pode custar a fala, a mobilidade ou a visão. É como observar uma faísca caindo sobre folhas secas e decidir não agir, acreditando que o vento vai apagar sozinho. Em poucos minutos, o que poderia ser contido com facilidade pode se transformar em um incêndio difícil de controlar. Na realidade, o corpo nos avisa com antecedência e cabe a nós ouvir e agir. O atendimento médico imediato pode significar voltar a viver normalmente ou enfrentar limitações para o resto da vida. É por isso que conhecer e reconhecer os sinais não é apenas uma questão de informação, mas de sobrevivência. Muitos acreditam que, por já terem passado por sintomas parecidos e terem melhorado, não há motivo para preocupação. No entanto, cada episódio pode ser diferente e a recuperação espontânea não garante que não haja danos em andamento. O cérebro não envia esses sinais por acaso. Cada alteração repentina é um pedido urgente de atenção. Com a ajuda de Deus, compreender o valor de cada minuto pode salvar não apenas uma vida, mas a qualidade dessa vida. É escolher preservar a autonomia, a independência e a capacidade de continuar escrevendo a própria história sem que um descuido no tempo apague capítulos inteiros. Em muitos casos, o AVC não surge de forma totalmente inesperada. Semanas antes, o corpo pode emitir sinais discretos, quase sempre ignorados, que indicam que algo não está funcionando como deveria. Uma fadiga incomum que aparece mesmo após noites bem dormidas, formigamentos ocasionais que surgem e desaparecem sem motivo aparente, ou pequenos lapsos de coordenação são alguns exemplos. Esses sinais isolados podem parecer inofensivos, mas quando se repetem, formam um quadro que merece atenção. A pressão arterial instável é outro fator que, muitas vezes, se apresenta de maneira silenciosa. Um dia está alta, no outro está normal, e a pessoa acredita que seja algo passageiro. O mesmo acontece com a glicemia elevada. Por não causar sintomas imediatos em muitos casos, ela acaba sendo subestimada. Mas, tanto a pressão quanto a glicemia fora do controle enfraquecem silenciosamente a saúde dos vasos sanguíneos, aumentando a vulnerabilidade a problemas como a AVC. Um erro comum é confiar apenas em exames feitos há meses ou anos. Ter resultados normais no passado não garante que a situação permaneça igual. O corpo muda, as condições de saúde evoluem. Por isso, a observação contínua é tão importante. Estar atento às próprias mudanças é como cuidar de um jardim. Pequenas folhas amareladas podem indicar que algo precisa ser ajustado antes que a planta enfraqueça.
A atenção diária não é um ato de paranoia, mas sim de autocuidado e de respeito pela vida que ainda queremos viver. É entender que conhecer o próprio corpo é uma ferramenta de proteção. Saber reconhecer o que é habitual e o que é novo dá a oportunidade de agir com segurança e rapidez. Cultivar esse olhar atento para si mesmo é um investimento silencioso na independência, na mobilidade e na liberdade de viver cada dia com segurança. É plantar, com pequenas ações, a colheita de uma vida longa e preservada. Reconhecer os sinais de um AVC é mais do que um ato de prevenção. É uma forma de preservar a vida em sua plenitude. Não se trata apenas de sobreviver, mas de manter a capacidade de caminhar com firmeza, falar com clareza, enxergar o mundo sem limitações e continuar vivendo de maneira independente. Cada sintoma percebido a tempo é uma chance de evitar sequelas que poderiam mudar completamente o cotidiano. A atenção aos detalhes é uma expressão de amor próprio e também de cuidado com aqueles que caminham ao nosso lado. Familiares e amigos desejam que possamos viver de forma plena e ativa, e estar atentos aos sinais é uma maneira de retribuir esse desejo, cuidando para que possamos continuar presentes e participativos em cada momento importante. É como proteger um tesouro. Quanto mais cuidado damos, mais tempo ele permanece intacto. Não é preciso viver com medo, mas sim com consciência. O medo paralisa, enquanto a consciência desperta para a ação. Ao conhecer esses sinais e entender a importância de agir rápido, você não apenas protege a si mesmo, mas também se torna uma fonte de informação e proteção para outros. Compartilhar esse conhecimento pode salvar vidas, e talvez, um dia, você seja a razão pela qual alguém conseguiu buscar ajuda a tempo. Com a ajuda de Deus, cada dia pode ser uma oportunidade de viver com mais segurança e esperança. Observar, reconhecer e agir não são apenas medidas de saúde, mas também gestos de coragem e de amor. Afinal, cuidar do presente é a melhor maneira de garantir que o futuro seja vivido com liberdade, dignidade e plenitude. Clique no vídeo que estão recomendando agora.